nesses 3 dias eu vou ajudar você a desbloquear o seu emagrecimento. Eu vou te ajudar a entender o que está te impedindo de emagrecer. E você vai conhecer as 3 principais categorias de bloqueios, que são os bloqueios fisiológicos, os bloqueios mentais e os comportamentais. Olha, são 3 principais bloqueios que eu venho estudando nos últimos meses. O fisiológico, como eu estava falando, o mental e o comportamental. E hoje eu vou falar basicamente com vocês sobre o fisiológico, tá? Mas antes eu quero me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? Algumas meninas aqui já me conhecem, mas o meu nome é Marcilene dos Santos, mas eu sou agora mais conhecida como Marci Santos, porque as minhas pacientes encurtaram e eu achei muito legal isso. Então, a maioria das pessoas hoje me chamam de Marci Santos. Eu moro aqui no interior do Rio de Janeiro desde os meus 15 anos. Eu tenho 38 anos agora, pode não parecer. Se você acha que pareço, fica quieta, deixa eu ficar iludida, tá bom? E eu falo agora, realmente já falei, né? Eu moro aqui no interior do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Uma cidade linda e maravilhosa para quem não conhece. Uma praia maravilhosa, para quem gosta de praia. E essa é a minha primeira aula fechada para muitas mulheres, para muitas pessoas. E eu tô, assim, muito, muito feliz e muito obrigada a você que tá aqui. Obrigada pela oportunidade de eu poder fazer isso. Legal, Fernanda de Araroma. Muito obrigada mesmo, gratidão que eu tô podendo, vocês estão me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero poder contribuir muito com a noite de vocês aqui, tá bom? E quero parabenizar você também por estar aqui comigo ao vivo, né? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas de vocês têm filho, têm marido, têm cachorro, têm papagaio, tem louça para lavar, tem roupa para estender, mas você escolheu estar aqui comigo hoje. E quantas mulheres não gostariam de saber por que elas não emagrecem? Por que elas estão bloqueadas, né? E vocês estão aqui, então vocês tiraram esse tempo para cuidar de vocês. E muito obrigada por me honrarem com o tempo de vocês e por se honrarem por dedicar esse tempo para vocês, tá bom? Então, parabéns, parabéns de verdade. E uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia e eu estimulo muito as minhas pacientes é realmente comemorar as pequenas vitórias, né? Por exemplo, você comemorar que você tá aqui agora. Comemorar porque você bebeu um pouquinho mais de água. Comemorar porque você foi fazer um exercício físico. Comemorar porque você recusou comer algo que você não deveria. E eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu já malho na academia já tem 5 anos. E todos os dias eu comemoro. Acho que tem gente que nem entende muito bem lá no meu Instagram. Eu sempre posto uma foto ao final do meu treino. Hoje eu nem postei porque era muita coisa para eu fazer aqui. Escrito com a seguinte frase: feliz por mais um dia de treino. Por que que eu faço isso, né? Quando a gente começa a estudar o nosso cérebro, como que nós poderemos comandar o nosso cérebro, os nossos pensamentos? Quando a gente faz isso, a gente entende que a gente manda sinais para o nosso cérebro que tá legal, que é muito legal fazer isso. Então, meu cérebro, todos os dias, ele fala: cara, eu quero sentir essa sensação de novo, eu quero estar feliz. Você tá feliz, então vai lá, vai malhar, vai treinar, entendeu? Você, por exemplo, quando come um doce ou come uma comida que você gosta muito, você comemora, não comemora? Você faz aquela cara de feliz, fala: que delícia isso daqui. Isso dali você está comemorando, você está dizendo para o seu cérebro que é muito bom. O que ele vai fazer no dia seguinte ou na hora seguinte? Ele vai pedir de novo aquilo. Esse é um dos ciclos que as pessoas fazem com alguns alimentos que elas comem exageradamente. Elas comemoram e o cérebro quer essa comemoração de novo. Você libera hormônios do prazer ali, como dopamina, por exemplo, e ele quer sentir essa sensação de novo. Então, eu já vou passando exercíciozinho para vocês. Eu quero que você escreva aí no papel a seguinte frase. Abre um sorriso bem grande no seu rosto e escreve: eu tô muito feliz por ter separado esse tempo para cuidar de mim. Escreve aí no seu papel, tá? Eu já escrevi aqui, eu já tô realmente muito feliz. Então, agora é o seu exercício em escrever isso daí, depois de tudo que eu expliquei para você. E uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui, meninas, todos os exercícios, por menor que pareça que eu peça para vocês fazerem, é porque faz parte desse desbloqueio do emagrecimento. Porque eu tô lendo um livro de Stephen Covey, se eu não me engano, o nome dele, é meio difícil o nome dele, é Stephen. E ele fala no início do livro que é o seguinte:
saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, se a gente sabe de alguma coisa, você, por exemplo, sabe que, cara, eu preciso fazer exercício físico, mas você não faz, é o mesmo que não saber, entendeu? Aprender e não fazer é o mesmo que não aprender, né? Então, essa frase, eu acho que ela faz muito sentido e eu acho que ela é libertadora a partir do momento que a gente está disposta, que a gente se dispôs a estar aqui 8 horas da noite numa segunda-feira para a gente aprender. Então, por isso que eu queria colocar isso para vocês realmente fazerem o que eu vou propor aqui para vocês fazerem, que não é lá muitas coisas não, tá bom? Enquanto vocês estão escrevendo aí, eu vou falar para quem é esse evento. Para quem é essa semana do emagrecimento desbloqueado? É para você, mulher, que quer voltar a usar a sua roupa predileta, porque eu sei que quando a gente ganha peso, eu já engordei 10 quilos numa fase da minha vida, e eu sei que aquelas roupas que a gente mais gosta passam a não dar mais, né? Esse evento é para você que quer voltar a usar essas roupas. Ou então para você que quer voltar a comprar na sua loja predileta, por exemplo. Ou não voltar a comprar, mas começar a comprar em uma loja que você deseja muito. Para você que quer ter o poder de escolher o que você vai vestir. Porque, convenhamos, não tem uma das coisas, sensações, na verdade, piores é você vestir aquilo que cabe, não aquilo que você gostaria de vestir. Então, se você é uma dessas pessoas, esse evento também é para você. É para você que quer parar de usar só preto, tá? O que eu tenho uma experiência de uma paciente que ela me dizia que amava preto. Só que no processo de emagrecimento ela descobriu que ela mentia para ela. Ela não gosta de preto. Ela vestiu preto porque ela achava que o preto emagrecia ela, que todo mundo fala que preto emagrece. E esse evento é para você também, que quer, às vezes, só usa preto achando que vai emagrecer, mas quer apostar em outras cores, tá bom? Esse evento é para você também. É para você que quer ter mais disposição para brincar com seu filho, quer ter mais disposição para namorar com seu marido, com seu namorado, não quer cansar rápido, sabe? Enfim, é para você que quer ficar com a autoestima lá no céu. Esse evento é para você que quer, de fato, desbloquear o seu emagrecimento. E para quem não é esse evento? Ele não é para quem quer uma dieta pronta. Eu não vou te dar uma dieta pronta. E aí? Não é para você que quer receitinha fit, diet, light para tudo, sério. Isso aí, por um tempo você vai entender que é um tiro no pé. Não é para você que também que acredita em milagres, que vai perder 10 quilos em um mês. Esse evento não é para você, definitivamente não é, tá bom? E eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, rapidinho, de uma paciente minha, só para você ter noção do que ela tá falando aqui depois que a gente teve contato. Tá aparecendo aí? Tá. E aí, fazendo acompanhamento com ela e tudo mais, eu consegui emagrecer bastante. Eu fui para 64 quilos. Foram mais de 10 quilos que eu perdi. Eu tô super feliz, eu me sinto vitoriosa. Eu sou muito mais tranquila com relação, principalmente, a resultados. Que antes eu ficava muito preocupada em querer resultado logo, eu era muito afobada. Agora eu já tenho a mentalidade de que você mantendo a constância e com calma ali, aos poucos você vai conseguindo um resultado muito mais duradouro do que fazer coisas loucas para tentar ter resultado rápido e acabar ganhando toda aquela gordura novamente. Depois que eu comecei a passar com a Marci, eu me senti uma mulher muito mais confiante, minha autoestima melhorou muito, eu me sinto assim, vitoriosa mesmo, porque hoje eu tenho uma alimentação totalmente assim, que eu gosto, eu não passo vontade, eu como tudo que eu quero, eu como de uma forma saudável e eu estou conseguindo, de fato, ver resultado. Viu aí? É esse tipo de depoimento, é esse tipo de depoimento, na verdade, que eu quero, que eu busco com todas as minhas pacientes, que eu quero que cada uma de vocês que fizerem sentido de se tornar a minha nutrida, que no final do evento você vai entender como que isso é possível, que você fale pra mim, por exemplo, que a minha autoestima tá lá no céu, que agora eu tô bem, que eu entendi que é um processo, que eu mudei realmente a minha mentalidade, que eu consegui essa minha paciente no início, acho que vocês não viram, mas ela perdeu mais de 15 quilos. Então, é esse tipo de transformação, de ajuda que eu busco para as mulheres que chegam até mim, tá? E eu vou contar um pouquinho brevemente aqui da minha história, tá, gente? Eu sou formada em nutrição desde 2017. Em julho de 2017 eu me formei e em agosto eu estava atendendo. O que acontece é que eu tinha passado mais de 4 anos na faculdade, né? 4 anos e meio eu fiz a faculdade, que normalmente se levam 4 anos.
E eu já saí de lá desesperada para atender. Desesperada. Sabe quando você tá cheia de alguma coisa e você quer transbordar aquilo? Então eu fui fazer minha carteira de nutricionista, mas... Nossa, minha conexão tá ruim. Vocês estão me ouvindo, gente? Ai, papai. Fiz a carteirinha provisória do CRN, comecei a atender. E na época eu atendia em consultório, eu atendia homens e mulheres. Deixa eu ver se pra mim já tá normal. Ainda não tá normal, mas vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão mandando mensagem aqui, então tá tudo certo. E aí eu consegui, estou aqui com vocês de novo. Desculpa, tá, gente? Não foi por querer mesmo. O Google falou, olha, você não vai entrar em mais nada. Eu falei, ok, vamos resolver isso daí. Coloca a senha de tudo e eu não lembrava da senha. Mas a gente tá aqui de volta, né? E eu parei na parte que eu estava falando sobre quando, assim que eu me formei, eu já fui lá receber minha carteirinha de nutricionista para atender a provisória mesmo, até a oficial de fato sair. Por Deus, para falar realmente aquilo que tá queimando no meu coração, sabe? Aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Não só sobre falar sobre a técnica da nutrição, sobre os alimentos em si. Falar realmente com o ser humano, porque cada ser humano que vem até mim é uma pessoa que está buscando ajuda. Então, eu comecei a falar muito assim no meu Instagram e depois disso, fazendo total sentido, aplicando com muitas outras pacientes minhas, tiveram resultados maravilhosos, como esse depoimento que você viu da Vero ali. Eu nem falei o nome dela, ela é Verônica, eu chamo ela de Vero. E que eu decidi fazer, por exemplo, esse evento. Que eu decidi realmente estruturar isso tudo, não só nesse evento, estruturar ele realmente em um método de emagrecimento, né? Um método que eu posso dizer que ele é 50% voltado para estratégias alimentares em si, o alimento, caloria lá, e o resto é voltado mais para a nossa mentalidade, para o nosso comportamento. O meu método se chama Desbloqueadamente Magra. É um nome longo, mas você se acostuma, tá? Mas logo depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais dele para você. Eu vou explicar basicamente para você o que são bloqueios e como o bloqueio funciona, que você deve ter vindo nessa aula falando assim, Marci já falou tanta coisa, mas não falou de bloqueio até agora, né? Eu vou começar a explicar agora para você sobre os bloqueios. Faz um exercício seguinte. Você não precisa fechar os olhos, mas se quiser pode fechar. Imagina que você está numa estrada à noite, escura, dentro de um carro. Aí do nada você é impedida de passar. Seu carro está bloqueado ali. Você saiu de um estado para o outro, tá? Você está indo de um estado para o outro numa viagem. Você está nessa viagem ali. Tá tudo escuro na sua frente. Você está dentro do carro. Você foi bloqueada. Agora você não consegue mais passar porque você está bloqueada. Só que como está muito escuro, você não consegue ver o que está te bloqueando. A não ser que você saia do carro e pegue, né? No contato a gente consegue observar que é uma árvore. Essa árvore está caindo no meio da estrada. Você não consegue observar isso. Mas a partir do momento que você observa, que você vê essa árvore, você sabe o que é essa árvore que está bloqueando, você vai lá e tira essa árvore do meio do seu caminho. Não é verdade? Ou seja, aquilo que estava te bloqueando, você tirou. Ou você tirou sozinha, ou você buscou ajuda de alguém para tirar. Se é uma árvore muito grande. Buscou ajuda de alguém para tirar. É mais ou menos assim que o bloqueio funciona na nossa vida. Ele nos impede da gente sair de um ponto A para a gente chegar num ponto B. Da gente sair no meio de uma estrada e a gente conseguir avançar nessa estrada, entende? Muitas das vezes você vai, assim, com as minhas pacientes, por exemplo, quando a gente descobre o principal bloqueio dela, você não tem um bloqueio só no emagrecimento, são vários, são mais de 20 bloqueios. Porém, quando você descobre o principal, o real, você só vai. Igual na estrada. Vão ter outros, vai ter buraco, vai ter outras coisas, vai ter sinal que vai fazer com que você pare, que atrasa um pouquinho a sua viagem. Mas aquilo ali é desbloqueado automaticamente e você segue viagem, entende? É mais ou menos assim que o bloqueio funciona na sua vida. Ele te paralisa, ele faz com que você não siga a sua viagem, não chegue no seu destino. Enquanto você não descobrir qual realmente o que está te bloqueando. E eu estou aqui hoje, eu fui guiada por Deus para te mostrar que você é filha dele e que você merece ser magra. Eu fui guiada para te ajudar a identificar os seus bloqueios e retirá-los do seu caminho. Eu acredito muito nisso, espero que você acredite. Então, logo que eu descobri isso, né, eu comecei a aplicar para as minhas pacientes e, sinceramente, o resultado delas é outro. Elas ficam olhando pra minha cara como tipo assim, é isso? É isso. Então,
elas seguem a viagem delas e elas conseguem desbloquear e elas conseguem emagrecer. Inclusive, no primeiro método de emagrecimento meu, né, tem um primeiro módulo que se chama Quebrando os Cadeados do Emagrecimento, que a gente precisa quebrar esses cadeados. Ele fala exatamente sobre isso. Ali no primeiro módulo eu já te ajudo a identificar mais ou menos o seu principal, já te ajuda a identificar como que a sua mente está funcionando, trabalhar a sua mente, para que daí você sim consiga emagrecer. Aí daí você consegue emagrecer, por exemplo, sem pensar em comida, sem pensar em ficar passando fome, sem pensar em ter que fazer tal coisa. Não. Quando você desbloqueia, cara, não tem ninguém que te segure. Sério. Quando você desbloqueia isso, inclusive, eu vou contar uma coisa que não estava no script, mas eu vou contar pra vocês, que é o seguinte, eu fui bloqueada quando eu tinha, eu acho que 6 anos, eu não lembro. Fui bloqueada por uma tia minha. E se eu não tivesse sido desbloqueada, eu mesma tive que me desbloquear, eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu não estaria fazendo essa aula, porque muitas coisas te bloqueiam para estar em frente a uma tela, estar em frente falando com uma câmera, com pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem gravar stories para o Instagram porque elas não conseguem aparecer, elas não conseguem se enxergar, né? E então essa autoimagem que você tem é uma das coisas. Eu não tenho problema com a autoimagem, mas eu tinha problema de medo, de procrastinação. E quando a minha tia me bloqueou, daqui a pouco eu conto essa história pra vocês. Enfim, quando, por exemplo, as pessoas quando pensam em emagrecer, quem de vocês já fez? Ah, vou emagrecer. Começou a beber chá o dia inteiro. Só chá. Ou então comeu só ovo com batata doce. Você já sentiu o pum dessa pessoa que come só ovo e batata doce? É terrível. Tá? Isso é fisiológico. Depois você vai entender por quê. Não nessa semana, mas você vai entender. Quem já tomou remédio para emagrecer aqui? Quem já usou cinta ou creme para queimar? Nossa, na academia no Rio de Janeiro, como eu vi aquelas meninas usando creme, aquele creme que ardia ali para queimar a gordura. Ou cinta. Quem já ficou fazendo horas de exercício físico? Quem já comeu, na verdade, só frango emborrachado, aquele peito de frango emborrachado que ninguém suporta, com salada para emagrecer? Eu sei que muitas já fizeram, tá? A maioria das meus pacientes fazem isso. E a verdade é que a gente aprende tudo, né? Você aprendeu tudo sobre alimentos, calorias, melhores exercícios, mas nada aprendeu sobre como sua mente funciona, como seu comportamento funciona. Não aprendeu nada de você. A gente aprende tudo, carboidrato, caloria, mas não aprende como que eu vou fazer, por que eu tô comendo, por que eu não tô comendo. A gente não sabe diferenciar fome física de fome emocional, não sabe lidar com festas nos fins de semana, não sabe por que não diz não quando é para dizer não. Não sabe o que acontece, simplesmente vai lá e come. É porque no seu subconsciente existem bloqueios que foram ali instalados desde que você era um bebê, tá? A maioria deles foram instalados na sua primeira infância, que é ali dos teus 3 anos até os teus 12, 13 anos de idade. Mas existem bloqueios como o bloqueio fisiológico, que é o que eu vou falar hoje com vocês, que ele é basicamente genético. Só que não é porque ele é genético que você nasceu assim, que você vai ser assim, como síndrome de Maria Gabriela, né? É Maria ou Marília? Eu sempre confundo. Enfim, hoje eu vou conversar com você aqui, basicamente, você vai entender como que o bloqueio fisiológico, como que a tua genética bloqueia o seu emagrecimento. Que, na verdade, essa frase está mal colocada. A tua genética não bloqueia o teu emagrecimento. Somos nós mesmos que bloqueamos isso. A nossa genética, ela não manda na gente. Você vai entender hoje por que ela não manda em você, tá? Então, não tem por que você falar assim, a minha família toda é gorda, eu vou ser gorda. Eu sempre fui gorda, eu vou ser gorda. É porque todo mundo na minha casa é gordo. Não existe isso, tá bom? Isso é um mito que colocam na nossa mente, dizendo que eu sou assim, eu vou morrer assim. Você não está pré-determinada a morrer com o corpo, com o peso que você não quer. Vou explicar para você. Nós, basicamente, os estudiosos descobriram que existem basicamente 3 biotipos corporais, tá? É o ectomorfo, mesomorfo
e o endomorfo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Esse biotipo corporal, ele se dá basicamente por conta da nossa genética. Tem pessoas mais altas, pessoas mais magras, pessoas mais largas. Isso realmente é a nossa genética. A gente nasceu... Tem como, por exemplo, uma pessoa para ser mais baixinha, ela crescer um pouquinho mais? Tem, mas isso precisa ser trabalhado desde a infância, com alguns tipos de exercício, como natação. Essa pessoa pode ser um pouquinho mais, mas, no geral, ela vai ser mais baixa mesmo. Isso é a sua genética. Porém, nós temos o nosso fenótipo. O nosso fenótipo é o que manda o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser, na verdade. Então, olha, preste atenção. Preste atenção que isso vai mudar o modo que você enxerga aí o seu emagrecimento, tá? O nosso fenótipo, ele é mudado de acordo com o ambiente, com o que comemos, com o que fazemos, com o que ouvimos. Ou seja, ele é guiado com o que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, se você é branquinha e você toma sol todos os dias, você se torna uma pessoa bronzeada. Você está ativando o seu fenótipo, certo? A partir do momento que você para de tomar sol, você volta a ser branquinha, a sua genética está mandando. Só que você fala, não, eu não quero ser branquinha, eu quero ser bronzeada. Você vai lá, ativa o seu fenótipo. Então, quem vai mandar se você é branquinha, na verdade, não vai ser sua genética, vai ser o que você vai fazer. Você pode ser bronzeada. Então, você vai lá e toma sol e você vai se tornar uma pessoa mais bronzeada. Certo? Então, é o que a gente vai realmente fazer no nosso dia a dia, que vai moldar o nosso fenótipo. É o que vai dizer o que nós vamos ser. E isso também é válido para emagrecimento. Porque, por exemplo, se você está num ambiente propício para tal coisa, as pessoas, por exemplo, que andam com pessoas que praticam atividade física, tem pessoas que têm a família inteira está obesa, acima do peso, mas essa pessoa tem amigos que praticam atividade física e tem uma alimentação mais saudável. Ela mudou o fenótipo dela. A família dela não mandou, a genética dela não mandou nela. Entende? Então, ela mudou. E o que eu entendo com isso? Eu entendo isso que é o tal do livre-arbítrio que Deus nos deu. Tá muito escrito isso na Bíblia. A gente tem livre-arbítrio. Tanto que aconteceu o que aconteceu, que Eva foi lá, pegou maçã, deu para ela, enfim. Livre-arbítrio. Você pode pegar ou você pode não pegar. Então, nós temos livre-arbítrio. E eu acho isso fantástico, porque Deus deixa a gente mexer na criação dele. Ele fala assim, minha filha, você vai ter o fenótipo X, o biotipo X, que eu ainda vou explicar para vocês mais o biotipo, porém você pode mexer na minha criação, você pode ser o que você quiser, entendeu? E eu acho isso fantástico, sinceramente. Eu não sei o que vocês estão achando, mas eu acho isso fantástico. Ou seja, a crença, o mito de que a minha genética manda em mim, ela não existe. Isso é mentira. Isso é muito também para te deixar estagnada, para te deixar bloqueada, para que você não busque informações e não crie ferramentas, situações para que você de fato emagreça. Entende? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre os biotipos. Vou explicar basicamente os 3 biotipos, o ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo. Vê aí em qual que você se enquadra, tá? O ectomorfo é aquele ser que você tem raiva daquele ser, que ele come tudo, mas o peixe não engorda. Não engorda, simplesmente não engorda. Pode comer um dragão que o bicho tá lá, um leão que ele não vai engordar. Tá tudo certo com a vida dele. Tá tudo bem. Nasceu magro, vai, entre aspas, se ele não mudar, mexer no fenótipo dele, ele vai ser magro. Mas se ele também mudar, ele pode ganhar peso com a alimentação correta e com o treinamento correto. Ele pode sim ganhar peso mexendo no fenótipo dele. Esse é o ectomorfo. O mesomorfo é aquela pessoa mais ou menos que tem mais ou menos um corpo atlético. Ela ganha peso com facilidade, mas ela também perde peso com facilidade. É o mesomorfo. E nós temos o endomorfo. O endomorfo é a pessoa que tem, assim, o primeiro, o ectomorfo é a pessoa que tem metabolismo muito acelerado, muito acelerado. O mesomorfo mais ou menos acelerado e o endomorfo é a pessoa que tem um metabolismo muito lento. Muito lento mesmo.
E quando essa pessoa não sabe, por exemplo, dessa informação, que ela é endomorfo e ela tem um metabolismo mais lento, o que ela faz? Ela lança mão de passar fome para emagrecer. Ela lança mão de comer menos para emagrecer. Ela lança mão de beber chá o dia inteiro para emagrecer, de comer sua salada para emagrecer. E essa estratégia é um tiro no pé para quem tem metabolismo, para quem tem dificuldade de emagrecer. Por quê? Se o seu metabolismo já é lento, se você come menos, mais lento seu metabolismo vai ficar. Entende? Então, as pessoas... É aquela pessoa que passa fome a semana inteira, não emagrece 1 grama. Ou então, ela emagrece 1 quilo, mas ela voltar a comer, engordou tudo de novo. Essa pessoa, normalmente, ela é considerada a endomorfo, que tem um metabolismo muito lento. Aí, como eu já falei, ela erra fazendo essas estratégias, passando fome, parando de comer, não comendo, enfim, o metabolismo dela, se já estava no umbigo, fica lá no pé e por isso que você não emagrece, tá? Mas isso tem solução através da dieta. Por exemplo, uma vez que você sabe que você é esse tipo, a gente tem que fazer uma dieta mais voltada para o consumo maior de proteínas e de menos carboidrato, que são proteínas, são as carnes em geral, tá? Peixe, frango, carne de porco, carne de vaca, em geral. As proteínas e comer um pouco menos de carboidrato, que seria macarrão, arroz, batata, essas coisas assim. Então, essa pessoa, ela precisa... Por que a dieta dela tem que ser composta por isso? Lógico, a gente tem que adequar a fibra e a gente tem que adequar a água também nessa pessoa. E também uma ótima estratégia são os chás termogênicos, como o chá verde, tá bom? Aí, essa pessoa vai consumir mais proteína, porque daí ela consumindo mais proteína, o metabolismo dela vai aumentar, vai acelerar. Por que ele aumenta e ele acelera? Porque ele precisa trabalhar mais para processar essa proteína. Entende? Então, acelerando mais esse metabolismo, ou seja, a gente precisa fazer de tudo para o teu metabolismo acelerar. Inclusive, se, por exemplo, se você é endomorfo, se você tem muita dificuldade para emagrecer e muita facilidade para engordar, se você fizer um treino, por exemplo, eu vou caminhar na esteira ou na rua, treino leve, não é muito legal, porque o seu metabolismo não vai acelerar. Então, para esse tipo de pessoa, o treino precisa ser o treino de HIIT, que é em inglês, que é High Intense Training, que é um treino de curta duração, porém de alta intensidade. O que ele faz? Basicamente, ele faz o seguinte, ele vai acelerar o teu metabolismo e manter esse teu metabolismo mais acelerado durante o dia, fazendo com que você mantenha acelerado, você gaste mais caloria, você consuma mais o seu metabolismo realmente para sobreviver, entende? Então, entende como que isso é uma informação que as pessoas não sabem e elas fazem completamente errado para poder emagrecer e não conseguem emagrecer nunca. Por quê? Por trás tem a genética dela, tem o fenótipo dela, tem o biotipo corporal dela que ela não sabe e ela acaba fazendo merda. Não sabe. E acha que todo mundo fala, não. Cara, o que mais a gente ouve na internet é o quê? Na televisão? É só comer menos. Se fosse, né? Quem dera que fosse só comer menos, né? Eu vou passar um teste para vocês agora, que eu fiz, que é muito legal, para você descobrir de fato, não sei qual que você anotou aí no papel, se você é endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, mas você vai pegar o seu dedo, sua mão direita, se você for destra igual a mim, ou a esquerda. Eu vou tirar esse relógio aqui para ficar melhor. Você vai pegar esse dedo do meio e esse, e você vai abarcar aqui seu pulso. Dá pra ver? Tá vendo? Aqui no meu pulso, deu. Se o seu pulso der assim, por exemplo, você pegou e sobrou um pouquinho da ponta, é porque você é ectomorfo, ou seja, você tem um metabolismo acelerado. Se você pegou no seu pulso, ficou bem na pontinha do dedo assim, é porque você é mesomorfo. Você tem mais ou menos acelerado. Se a tua mão não fechou no teu pulso, é porque você é endomorfo, é aquela pessoa que tem muita dificuldade para emagrecer e muita facilidade para ganhar peso. Entendeu? É basicamente isso. Nesse teste, o meu teste deu que eu sou ectomorfo, ou seja, meu metabolismo acelerado. Só que eu não me considero ectomorfo. Eu me considero mesomorfo pela minha estrutura de corpo.
mas tá tudo bem. É só um pequeno teste para você descobrir mais ou menos aí realmente qual o teu biotipo, para você ficar mais tranquilo em relação a isso. E sabendo dessa informação, você consegue entender que não é passando fome. E, por exemplo, talvez na infância você tinha muita facilidade para perder peso, tá? Um dos pontos que a gente consegue mudar, mexer na nossa genética, mexer na criação divina, é que, por exemplo, já viu aquela criança? Cara, essa criança come, até a adolescência ela tem muita dificuldade para ganhar peso, mas chega um ponto que ela começa a não ter tanta facilidade assim para perder peso. Ela mudou basicamente o fenótipo dela. Ela estimulou, que chega um ponto que fala, cara, tá bom, vamos ficar assim, vamos, né? Você vai ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de peso aí. Então é nesse ponto também que a gente mexe na nossa genética ali, que todo mundo acha que não dá pra mexer. No emagrecimento dá sim pra gente manipular isso daí e moldar de acordo com o que a gente quer, de acordo com o resultado que a gente quer. Tá bom, meninas? Vocês gostaram de saber essas informações? Fala pra mim. Foi algo de novo? Agregou alguma coisa? Falou assim, caraca, eu não sabia disso. Como ninguém nunca me contou isso? Como que todo mundo fala pra eu fechar a boca? Por que eu fico sofrendo pra emagrecer? Que o meu treino tá errado, a minha alimentação tá errada, tá tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Caíram fichas aí pra vocês? Fichas não, eu falo que abriram chavinhas. Alguns cadeadinhos foram abertos? Eu espero que sim. E eu fico muito feliz em ter contribuído com vocês. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Por exemplo, saber que você precisa fazer exercício físico, você sabe. Porém, por que você não faz? Por exemplo, a gente sabe que no nosso prato de alimentos, a gente deve comer ali uma porção de legumes e de saladas. A gente deve comer mais frutas e menos industrializados. Isso é básico, né? No emagrecimento. Não só no emagrecimento, numa vida saudável. Só que a gente não faz a maioria das vezes isso. Você já se perguntou por que você não faz? Mesmo você sabendo agora, cara, eu já sei qual é o meu biotipo. Eu sei que eu tenho mais tendência a engordar, meu metabolismo é lento, eu tenho que fazer um treino mais intenso, mas eu não vou fazer. Mas alguma coisa fala pra eu não fazer, algo me impede. Sabe o que é esse algo? São os seus bloqueios mentais. Exatamente isso. Porque muitas informações a gente de fato sabe vendo na televisão. Um exemplo bem bobo que eu vou... Pra mim não é bobo, é muito importante. Mas um exemplo bem sutil que eu vou dar pra vocês fora da nutrição. Todo ano, você que vê jornal, todo ano fala assim... Uma dermatologista fala no jornal, passe protetor solar para se proteger, para não dar mancha, blá, 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 blá. O que a gente faz? A gente não usa protetor solar. Isso é básico. Por que a gente não pega o raio do protetor e passa? Alguma coisa está te bloqueando, entende? Então, muitas das vezes, não precisa saber o que tem que fazer. Precisa entender por que você não faz. Às vezes, a gente não se questiona, né? Por que eu não faço tal coisa? Ou se questiona, mas tem uma resposta errada. Fala, porque eu sou preguiçosa. Porque eu não quero. Porque isso não é importante. Porque eu não tô afim. Essas respostas, elas são erradas. Na verdade, tem coisas na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso cérebro, que a gente nem sabe que estão escondidas. São os nossos bloqueios mentais. Que dos mentais vêm os nossos comportamentais. E amanhã... eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os bloqueios mentais que te impedem de emagrecer. Como que eles te impedem? Como que você vai fazer para tirá-los da sua vida também? Aí eu vou te dar vários exemplos, vou passar exercício para você fazer. Amanhã se prepara, porque vai ser uma aula assim que... se a de hoje você falou assim, cara, por que não me falaram isso? A de amanhã... que é o que eu tenho mais estudado ultimamente, que é a mentalidade e o comportamento do ser humano e das pessoas que não emagrecem, é a aula que eu mais gosto de dar, é a aula que eu tô mais na expectativa de passar para vocês isso na minha primeira turma aqui
nutridas aqui, que eu já tô considerando vocês minhas nutridas, tá? Nutridas oficial mesmo. Então, amanhã eu vou explicar para você quais são esses bloqueios mentais, como que eles surgem, como que foi criado isso e como que você vai, de fato, desbloquear isso, tá bom? Então, minhas lindas, minhas nutridas, eu vou fazer uma foto aqui com